galerinha boa do Colégio Santa Cecília, primeirão, quase segundão, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos Vinícius, professor de filosofia, e vamos aqui fazer a nossa revisão, quase spoiler, da nossa prova global, que já está aí batendo as portas, assim como o segundo ano já está também batendo as portas de vocês. Portanto, vamos nós nessa revisão que vai ser massa demais. Para começar, vamos falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho, teórico da patrística, tem como ponto fundamental do seu pensamento o resgate da razão, mas apenas como mera colaboradora da fé. Razão e fé, em Santo Agostinho, não possui igualdade. Então, nesse sentido, nós temos que entender que quando era necessário, quando era possível, pegava-se a razão e usava-se para poder dar luz aos argumentos que a fé estava construindo. Portanto, a teologia ainda se coloca acima da filosofia, consequentemente, a fé se coloca acima da razão. Outro ponto importante do pensamento de Agostinho diz respeito à teoria da iluminação divina. A razão é uma luz ou uma capacidade de iluminar que Deus nos concede. Por isso que a razão também é uma condição divina. A partir daí, nós temos uma mudança de patamar no que diz respeito à visão acerca do conceito de razão. Aos poucos, de maneira lenta e gradual, a racionalidade vai se tornando um elemento comum dentro das análises teológicas. Até porque ela vai fundamentar muitos dogmas que ainda hoje utilizamos no exercício da nossa fé. Nesse sentido, galerinha, nós temos que compreender também que o Santo Agostinho vai resgatar justamente o Platão. Ele vai trazer o Platão para dentro do pensamento católico, justamente na questão transcendental. Essa conexão do metafísico, do suprassensível, do mundo das ideias em equivalência com Deus, e o mundo sensível dentro de uma condição de cópia, de imperfeição, da qual nós somos os habitantes, né? Os residentes dentro dessa perspectiva. E aí nós vamos entender também a concepção agostiniana desse processo de fuga do pecado. A noção de liberdade, por exemplo, que fazer a vontade de Deus é tornar-se livre, justamente porque se desprende do corpo. Este corpo que em Platão já tinha uma problemática gigantesca, justamente porque estava na dimensão do mundo sensível, era um simulacro da realidade que estava no mundo das ideias. Então o nosso corpo, ele se coloca como uma condição de simulacro. E aí nós temos que nos desprender das coisas corporais, dessas paixões corporais, para podermos vivenciar a essência divina, a supremacia divina que se coloca num patamar muito acima da matéria, muito acima do corpo. Ok? No que diz respeito à patrística de Santo Agostinho, nós já vamos ver essa conexão com a razão. Portanto, é a abertura de portas para aquilo que virá, para aquilo que ainda acontecerá. Né? Então, nesse sentido, galerinha, nós temos que entender também como Santo Agostinho, através de Platão, compreendeu a noção do mal. O mal não pode ser uma criação divina, porque o que é bom, o que é essencialmente bom, não cria o que é ruim. É uma ilógica nisso. Portanto, o mal, ele só pode vir daquilo que tem uma essência corrupta. Nesta conexão entre mundo das ideias e mundo sensível, quem terá uma essência corrupta? Nós. É o nosso corpo, é a nossa materialidade. Ok? Seguindo, lá no Oriente Médio, lá na Arábia, aconteceu justamente um processo de transformação a partir do momento em que a cultura árabe ela foi ali balançada, sacudida pela perspectiva de uma religião monoteísta. Estamos falando do islamismo, do processo de desenvolvimento do islamismo, de toda aquela história referente à hégira de Maomé, enfim. Mas o fato é que, além da perspectiva teológica transformadora dentro daquela região, dentro daquele povo, um ponto que vai marcar de maneira positiva será também a questão referente ao desenvolvimento de uma filosofia racional. Resgata-se os valores greco-romanos, não todos, logicamente,
porque a moral islâmica ela se assemelha demais à moral cristã e à moral judaica. Mas aí o que é que nós vamos observar? Esse processo revolucionário intelectual vai acontecer com uma série de autores, Al-Kindi, o Averroes, o Avicena. Então nós vamos, Al-Farabi também, então nós vamos ter a inserção do pensamento filosófico grego dentro da cultura árabe. Os árabes foram responsáveis pela interpretação de Platão, pela tradução de Platão, pela tradução das obras de Aristóteles. Aquilo que chegou até nós vem através dos árabes. E aquilo que vai chegar em Santo Tomás de Aquino vem através dos árabes. Portanto, é importante que nós tenhamos essa noção, que esses teóricos, eles fizeram esse processo de releitura, de atualização, de tradução. Portanto, a filosofia árabe, ela cumpriu um papel elementar dentro dessa perspectiva da construção do pensamento medieval, mas visando o seu final. Que é justamente isso que nós vamos abordar agora. A escolástica, que vai dar princípio ao surgimento das universidades, dentro da formação sacerdotal, de teologia, de filosofia, será nesse momento que tudo aquilo que foi feito pelos árabes vai ser trazido nesse contato que houve entre o Oriente e o Ocidente, o acesso às obras da tradução de Avicena, de Averroes, principalmente a obra do filósofo proibido, que é o Aristóteles. Chega então na nossa dimensão ocidental, na nossa dimensão cultural, e aí Santo Tomás de Aquino irá se apropriar destes elementos, como o conceito metafísico de ato e potência. Deus é ato puro. Deus, enquanto ato puro, ele se torna o primeiro motor imóvel. Portanto, ele impulsiona o movimento. Esse movimento está dentro das 5 vias, como a primeira via, a via do movimento, o processo de formação. Nós somos potência, enquanto Deus é ato, porque a potência é o vir a ser, e o ato é aquilo que é. Deus é o que é. Ele é em si e é por si. Nós estamos em um processo de acabamento. Dentro da nossa imperfeição, da nossa condição pecaminosa, nós estamos num desenvolvimento para poder alcançar a dimensão do amor de Deus, porque Deus move por amor. Vem aí também o conceito da via da causa eficiente, né? O princípio da causalidade, porque Deus é causa de tudo, inclusive causa de si mesmo. Então nós vamos entender que nós somos produção desta eficiência da essência divina. Este ato de construir, este ato de promover, tanto nós como toda a realidade. É importante perceber também que no contexto de Santo Tomás de Aquino haverá uma visão totalmente diferente acerca da natureza. A condição não é apenas antropológica, mas natural. Estamos dentro do contexto do franciscanismo, então tudo isso entra em consonância neste exato momento. E aí nós vamos entender que o pensamento de Santo Tomás de Aquino iguala fé e razão no mesmo patamar, na mesma condição, ok? Por isso, galerinha, nós vamos entender que a Santo Tomás de Aquino vai utilizar a prerrogativa da lógica para justificar a existência de Deus, como aquilo que está presente nas 5 vias, aquilo que ele traz nas 5 vias, aquilo que ele apresenta como princípio através do movimento, o princípio da eficiência, o princípio da causalidade, toda a realidade existente ao nosso redor, a nossa condição de seres contingentes dentro desse processo de ordem que nós seguimos, a ordem do universo, a lógica das coisas, o sentido de tudo. Tudo o que há só existe porque há um ser inteligente acima dessa criação. Ok? No mais, partiu 2º ano e estaremos lá fazendo novamente as nossas aulas, fazendo novamente as nossas exposições e construindo com vocês um futuro maravilhoso, de muito conhecimento e de muita sabedoria. Valeu, galera! Beijão para vocês e tamo junto!